Olá, terceira série, bom dia, tudo bem? A professora Daiane está aqui no livro de atividades de vocês, tá? Na página 11, a qual havia sido solicitada como tarefa, né? Vocês tiveram até a data de ontem aí para enviar como tarefa a página 11 e a página 12, sobre aí a classificação, né? As características dos polímeros, né? Então, a primeira questão que aparece aí na página 11 é uma questão da PUC, né, do Rio Grande do Sul. Ela traz sobre essa questão da utilidade dos polímeros parecer não ter fim, né? Cada vez mais a gente se envolve com mais tipos de plásticos, né? Cada vez mais aparecem mais os plásticos aí na nossa realidade, cada vez mais os materiais são feitos desses tipos de materiais, de polímeros, né? Cada vez mais estão presentes no nosso dia a dia. Então, traz ali essas inúmeras aplicações, né? Dos polímeros sintéticos, mas não também só os sintéticos, também como os naturais, porque os naturais também não ficaram para trás, né? Como não só nós, mas também outros seres vivos também precisam deles para uma infinidade de usos. São exemplos de polímeros naturais os componentes majoritários, quer dizer, em maior quantidade, né, de quais dessas alternativas aqui? Unhas e conchas não, né? Nós temos aí calcário em sua maioria, azeite e farinha também não, papel e madeira, letra C, né? Vidro e teia de aranha, plástico verde, celofane, não. Então, somente ali a letra C, papel e madeira, celulose, né? Presente nesses dois itens são polímeros, tá? A celulose é um polímero. Os polímeros naturais são formados por monômeros que são encontrados na natureza. No caso do papel e da madeira, a celulose, que é um polissacarídeo, tá? A questão seguinte é a número 12, que fala do poliestireno, PS, né? Que é um polímero utilizado aí na fabricação de recipientes plásticos, como copos, pratos descartáveis, pentes, equipamentos de laboratório, partes internas de geladeira, além de isopor, que é chamado aí de poliestireno expandido, né? Ou isopor. Então, esse polímero que é obtido pela polimerização por reação de adição aí do estireno, que é o vinilbenzeno, essa cadeia carbônica é classificada como, né? Qual é a classificação do vinilbenzeno? Então, aqui na minha respostinha, além da alternativa correta, que é a letra D, aparece aí para vocês a cadeia, né, do vinilbenzeno, que é o eteno, né, dois átomos de carbono com uma ligação dupla, ligados a um anel aromático. Esse é o chamado de vinilbenzeno, ok? E aí a classificação dessa cadeia. Essa cadeia é uma cadeia ramificada, porque nós temos uma cadeia fechada com uma ramificação de um ET, né? Ela é insaturada, por ter presença de dupla ligação. Ela é homogênea, porque não tem nenhum átomo diferente de carbono e hidrogênio. E é também classificada como aromática, pela presença do anel benzênico ali, tá? Então, letra D aí para número 12, perdão. A número 13 está falando do polipropileno, PP, né? Que é um termoplástico, aquele material que pode ser moldado com a temperatura, né? Então, quando se aquece, pode ser moldado. Isso é a classificação de termoplástico. Apresentou maior crescimento no consumo nos últimos anos devido à sua grande versatilidade e inúmeras aplicações. Qual é o monômero utilizado para a obtenção do polipropileno, né? Para a obtenção do polipropileno, nós temos que ter a cadeia, o monômero, né? A cadeia que vai originar esse polímero é o propeno. Então, o propeno são 3 átomos de carbono somente e uma dupla
ligação entre o primeiro e o segundo átomo. Então, a única alternativa que entra, né, aqui é a letra D, ok? D de dado aqui. Né? Então, os outros, nenhum deles se enquadra nessa descrição do propeno, tá? Cuidar para não confundir aqui, por exemplo, com a letra C, né? Que tem 3 átomos também, que tem uma dupla ligação, porém não são 3 átomos de carbono, são 2 de carbono e 1 cloro. Por isso que ele não é o propeno, esse daí é o cloroeteno. Tá? A questão 14. Polímeros são macromoléculas formadas por unidades químicas menores que se repetem ao longo da cadeia, chamadas de monômeros. O processo de obtenção, né, o processo de polimerização, que é conhecido aí desde 1860, foi somente no final do século XIX que ele se desenvolveu aí o primeiro plástico com aplicações práticas, né? A gente viu essa semana na aula ao vivo que foi aí, tem aí 160 anos aproximadamente, né? Que foi desenvolvido o primeiro plástico, né? E a partir daí, com o conhecimento das reações envolvidas no processo, foi possível sintetizar uma grande quantidade de novos polímeros. Atualmente, então, é tão grande o número desses compostos e tão comum a sua utilização que é praticamente impossível passar um único dia sem utilizá-los, né? Num vídeo que nós vimos aí recentemente na nossa aula, vocês viram, né, que a pessoa começa, por exemplo, acordo de manhã e o que eu faço no meu dia a dia, né? Pelo que eu começo? Todos os passos que você dá, literalmente, desde o início, de quando abre os olhos, né, até o final do dia, todos os passos que você dá envolvem o uso de plásticos, né? Embalagens de produtos de higiene que você já usa já pela manhã, né? De cabelo, maquiagem, depois alimentação e por aí vai. Não tem como passar um dia sem utilizar. Os polímeros apresentados na coluna B são produzidos a partir da reação de polimerização dos monômeros listados na coluna A. Então, temos aqui a coluna A com as cadeias, a coluna B com os nomes, né, dos polímeros, tá? E aí, pede para nós associar essas duas colunas e ver qual seria a relação correta, né? Então, associando a coluna A com a coluna B, de modo a relacionar o monômero com o seu respectivo polímero, assinalar a alternativa que preenche corretamente. Então, assinalando ali, né, organizando ali essa coluna, nós ficaríamos com a 2143 aqui para este, né? Aqui o poliacetato de vinila é o 2, né? O poliestireno é o 1, o poliacrilonitrila é o 4, nitrila, já fala de nitrogênio, então está ali o nitrogênio, né? E o polimetacrilato de metila, que é o 3, tá? Aí, na sequência, a questão número 15, falando sobre o pesquisador aí que sintetizou em laboratório o nylon 66. Lembrem-se que esse número, né, 66, vem da questão de os dois compostos, os dois monômeros, né, que vão fazer a reação de condensação e formar o nylon 66, os dois têm 6 átomos de carbono, né? O hexametilenodiamina tem 6 carbonos e o ácido adípico também tem 6 carbonos, por isso que é chamado de nylon 66, tá? E aí, para indicar as afirmativas verdadeiras e falsas, né? A primeira falsa, porque está dizendo que é um polímero de adição. Como o próprio enunciado já diz, são 2 monômeros diferentes, então é um polímero de condensação, tá? A segunda e a terceira são verdadeiras, né?
A obtenção do nylon 66 ocorre com a liberação de água. O nylon 66 é uma poliamida, né? Apresenta a função amida. Aí, as seguintes, aqui, essas três questões, então, aqui somente para assinalar, né? Certo ou errado. Aí, a questão seguinte, a questão 16. A questão 16, já na página 12, também era a parte da tarefa, né? Para assinalar a alternativa que apresenta os dois monômeros que podem ser utilizados diretamente na síntese do polietileno tereftalato, tá certo? Então, aqui, para a gente obter este polímero, né? Aqui está mostrando para nós as cadeias, né? A única forma de produzi-lo seria esses dois monômeros aqui, tá? Com o de álcool aqui presente, que tem que ter duas funções de álcool, né? E com este aqui, que é o diácido. Tem que ter, os dois precisam ter as duas funções carbônicas, as duas funções com hidroxila, porque vai ocorrer a liberação da molécula de água e vai ocorrer a ligação aqui entre este oxigênio, né, com a hidroxila, e vai continuar a cadeia ali formando um éster, por isso que ela também é chamada de reação de esterificação, tá? Então, aí a descrição, né, onde o politereftalato de etileno, PET, é um polímero de condensação que é obtido pela reação entre os monômeros etileno-glicol, que é aquele de álcool ali, né, com 2 átomos de carbono e 2 hidroxilas, e o ácido tereftálico, que é este aqui com o anel aromático e 2 grupos de ácido carboxílico nas extremidades, tá? Letra A. Depois, a número 17, ela traz um texto. Ela traz um texto aqui para nós sobre essa questão do uso de plásticos, onde a sociedade moderna é bastante dependente dos polímeros sintéticos, né? E aí tem algumas lacunas para nós preenchermos aí em relação a essa descrição dos polímeros, né? Então, quando falamos aí, por exemplo, da garrafa PET, né, as garrafas de refrigerante, qual é o nome do polímero? Politereftalato de etileno, tá? Tá ali na letra A, a primeira lacuna seria politereftalato de etileno. A segunda lacuna seria o polietileno. A terceira, o policloreto de vinila, né? Que é nos tubos, né? Onde passa a água. E o isopor, que é o poliestireno, tá? Então, a ordem correta aí ficou a letra A para preencher essas lacunas, tá? Então, nesta videoaula eu vou deixar a correção da avaliação mesmo, tá? Na próxima aula nós voltamos com a finalização ali do conteúdo e já uma revisão para a prova que vocês têm na semana que vem, tá? E aí a gente volta a conversar, ok? Então, bom descanso aí para vocês, até a próxima aula.